Tema de hoje: os mistérios do reino. No coração do ensinamento de Jesus sobre os mistérios do reino, uma verdade resplandece aqui. Há profundidades insondáveis, segredos além da compreensão humana. A palavra do texto de Mateus, capítulo 13, de 9 a 18, conduz a uma reflexão sobre os mistérios de Deus e como é possível compreendê-los. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois aos que têm, mais será dado, e terá em abundância, mas os que não têm, até o que têm será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Em Mateus, capítulo 13, de 9 a 18. O trecho se inicia com a pergunta dos discípulos sobre o uso de parábolas por parte de Jesus. A resposta revela a dualidade presente. Aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino, enquanto para os outros permanece um véu de incompreensão. O coração endurecido, os olhos fechados e os ouvidos tapados são descritos como barreiras que impedem a compreensão espiritual. Mas essa falta de entendimento não foi dada por Deus. Pelo contrário, sua vontade é que todos pudessem compreender. Mas as próprias limitações colocadas em seus corações impedia que seu povo pudesse acessar os segredos do Pai. Era preciso quebrar paradigmas, e para essa compreensão é preciso entendimento espiritual da Palavra de Deus. Uma busca por intimidade e revelação. Então, em primeiro lugar, a revelação. A narrativa destaca 3 verdades fundamentais: a existência dos mistérios do reino, a capacidade dos discípulos de conhecê-los e a dificuldade dos judeus, em geral, de percebê-los. A diferença entre os discípulos e os judeus está no entendimento espiritual. Os discípulos entendiam que Jesus era o Messias. Como eles já tinham o entendimento da palavra de Deus, por que eles aceitaram o Messias? Então, eles receberam mais entendimento espiritual, a ponto de que lhes seriam descortinados os mistérios do reino. Enquanto a resistência dos judeus leva à perda do pouco que possuíam, o princípio espiritual emerge. Quem busca entendimento receberá mais, mas quem negligencia perderá até o que tem. Em Mateus capítulo 13, versículo 12 diz: pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Mas em segundo lugar, a negligência espiritual. Os judeus ouviram, mas negligenciaram a revelação divina. Eles tinham o coração indisposto a crer em Jesus como Cristo, e assim até o que tinham lhes seria tirado. Assim sendo, descobrimos um importantíssimo fato ou princípio espiritual. Se nos dedicarmos ao entendimento das Escrituras, Deus nos concederá mais entendimento ainda. Mas se deixarmos a compreensão espiritual de lado, não nos empenhando em buscá-la, acabaremos perdendo até mesmo o que temos. Mas em terceiro lugar, os mistérios do reino de Deus. Foi Jesus quem disse que o reino tem mistérios. Ao que Jesus respondeu em Mateus capítulo 13, versículo 11: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. O fato de existir coisas ocultas não significa que o Senhor não deseja revelá-las.
Pelo contrário, mas aquele que anseia descobrir, pague o preço para conhecer esses mistérios. Em Salmo 25:14 diz: o Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas em quarto e último lugar, a Arca da Aliança e o maná. Existe uma analogia entre a Arca da Aliança e o maná, símbolos do Antigo Testamento que encontram seu cumprimento em Cristo. A arca representa uma figura de Cristo, da presença de Deus no meio dos homens. Já o maná simboliza a palavra. Assim como o maná encontrava-se escondido dentro da arca, do mesmo modo que os tesouros da sabedoria e da ciência, os mistérios do reino, a palavra de Deus, estão escondidos em Cristo. A limitação humana diante da profundidade divina é reconhecida, mas a promessa é que o Espírito Santo pode remover o véu. O salmista expressa o desejo de que seus olhos sejam desvendados para contemplar as maravilhas da lei. Apenas através da intervenção do Criador é possível obter a revelação dos mistérios do reino. Em Salmos capítulo 119, versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O reino de Deus tem mistérios, segredos, enigmas. As maravilhas da palavra encontram-se além do véu. A compreensão espiritual da palavra, aliada à busca diligente, é a chave para desvendar esses tesouros. Que possamos, como discípulos sedentos, almejar a remoção do véu, experimentar a plenitude dos mistérios do reino. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.